Pertinências. Nem tudo é urgente, mas há coisas que são pertinentes. Ideias que fazem pensar, perguntas que fazem sorrir, respostas que às vezes complicam. Porque falar por falar é conversa. Falar com sentido é pertinência. Pertinências, onde a palavra tem lugar. Pertinências. Nem tudo é urgente, mas há coisas que são pertinentes. Ideias que fazem pensar, perguntas que fazem sorrir, respostas que às vezes complicam. Porque falar por falar é conversa. Falar com sentido é pertinência. Pertinências, onde a palavra tem lugar. Há quem diga que a vida das pessoas se divide em capítulos. No caso de Xana, a voz que durante anos nos ensinou que o pássaro da noite voa mais alto do que pensamos, a vida parece mais uma daquelas casas antigas de Lisboa, pé direito alto, muitas divisões fascinantes e uma vista panorâmica onde tudo faz sentido. Para toda uma geração, Alexandra do Carmo é a vocalista dos Rádio Macau. A miúda de atitude inconfundível, voz marcante e presença eletrizante que dava ritmo ao Portugal dos anos 80 e 90. Era a era das cassetes gravadas da rádio, do batom escuro e do rock a rasgar a caixa de ritmos nas noites do Bairro Alto. Se nos dissessem na altura que aquela diva do rock andava a preparar caminho para descobrir o pensamento de Henry Maldinei, bem, talvez tivéssemos pedido para repetir a cassete. Mas o tempo é um compositor hábil. Anos mais tarde, quem procurasse por Alexandra do Carmo pelos palcos encontrava, sim, mas noutro tipo de amplificadores. O ruído das guitarras deu lugar ao silêncio das bibliotecas e à luz concentrada dos ateliês de arte visual. A garra continua lá, só mudou o registro. Trocou o microfone pela tese, o refrão pelo conceito e a energia do punk pop pela profundidade da filosofia. Fazer um doutoramento já é em si, por si só, um ato de bravura, digno de uma grande canção de protesto. Agora pensem em quem faz o percurso académico com o rigor de quem estuda a vertigem da existência e as nuances da arte pública contemporânea. É a prova provada que a curiosidade não envelhece, apenas ganha notas de rodapé. Fiquemos então com o Philosophy Spring Festival, que no dia 25 de maio tivemos a ouvir e hoje retransmitimos. Olá, boa tarde a todas e a todos que aqui estão. Bem-vindas, bem-vindos a mais um evento do Philosophy Spring Festival. Este festival que já vai na 4ª edição do Clube dos Filósofos Vivos, que é o Clube de Filosofia lá da escola, de que fazem parte aqui muitos ilustres colegas da Teixeira Gomes. E há um espírito lado B, por acaso isto é uma coincidência, tem a ver com música, mas é. Há um espírito lado B no festival. As bandas dos anos 60 e 70 editavam em vinil, como vocês se lembram, e então as músicas que eram candidatas a entrar, a ter grandes vendas, iam sempre para o lado A, e às vezes no lado B estavam as músicas mais interessantes, mas não eram aquelas eram um pouco mais alternativas.
esse espírito lado B está na origem deste festival. É por isso que todas as palestras que têm havido, ou tertúlias como hoje, ou comunicações na área da filosofia, nunca são sobre os temas de filosofia que fazem parte do lado A dos programas da escola. E também essa foi uma das razões para eu ter feito o convite à Xana, que aceitou desde logo, e eu fiquei muito feliz, porque veio a propósito do lançamento deste livro, que vai ser a base da comunicação, não é? E aqui da nossa conversa, e pronto, e era isso que eu queria dizer. Em relação à Xana, dizer, em relação à filosofia, porque a outra parte vocês todos sabem, em relação à filosofia, deixem-me só dizer aqui duas ou três coisas que eu tinha aqui no telemóvel e que está nos spots que eu fiz, são muito simples. A Xana, além de uma música, de uma música de grande, enorme dimensão, é filósofo. Está aqui na qualidade de filósofo, é doutorado em filosofia e esta obra, em parte, tem a ver com isso, vem na sequência da tese de doutoramento, e é sobre isso que nós vamos hoje falar. Eu digo nós porque nós acordámos o modelo de... Sim. Eu faço umas perguntas de vez em quando Vamos ver. e vamos ver como é que corre. Começou bem sobre o signo do inesperado e hoje vai-se falar do inesperado. E começou bem. Então, a primeira questão que eu coloco aqui, portanto, normalmente há motivações por trás que estão na origem das obras, nomeadamente uma investigação, como é o caso de uma investigação de uma obra desta dimensão, não só física, de número de páginas, mas do ponto de vista substancial filosófico. E eu escolhi aqui o livro chama-se Crise, Existência e Transpassibilidade, e eu começava por uma afirmação que a Xana faz aqui, que fala das crises como réplicas que vão aparecendo. Ok? E se calhar começamos por aí. Bem, eu queria começar por agradecer, primeiro ao Carlos Café, o amável convite que me fez para estar aqui. Também quero agradecer a vossa presença, obrigada por terem vindo, obrigada pela vossa presença, e também à Câmara de Portimão, que também está envolvida neste evento. Relativamente às motivações, há aquelas motivações, as primeiras remontam a 2007 na altura, isto a propósito da crise. Remontam a 2007, na altura que estávamos a vivenciar aquelas crises das dívidas soberanas, etc. E muitos de nós, não é? Quando, nessa altura, muitos de nós pensámos, com certeza alguns de vocês também pensaram que estamos aqui a entrar numa sequência de crises, como uma espécie de crise perpétua, isto para contrapor à expressão de Kant de paz perpétua. Eu, entretanto, na época, portanto, em 2007, não iniciei o projeto, não iniciei esta pesquisa sobre a crise, porque estava justamente a elaborar o meu programa de doutoramento, que era na área da estética e da filosofia da arte, e então não fazia sentido falar de crise nesse contexto, apesar da arte também, não é? Ser suscetível de crises, mas não era esse o propósito. Depois, entretanto, concluí a tese de doutoramento em 2015. Depois, entretanto, que não importa agora referir, não iniciei o projeto. E só comecei em 2021, na altura do confinamento, da pandemia. Eu já sabia que ia ser um trabalho extenso, que exigiria muita pesquisa, e então, comecei nessa altura, concluí em 2025 e foi publicado agora em 2026. Isto para dizer que nem sempre, quando temos a ideia, a iniciamos imediatamente. Às vezes acontece, mas desta vez não foi o que aconteceu. Mas, entretanto, durante esse período
mantive-me sempre a observar esta questão da crise, não é? E tínhamos essa crise das dívidas soberanas, que é financeira, mas depois, pensando bem, se remontássemos a, por exemplo, em 1991, também já tínhamos tido a invasão ao Kuwait e toda aquela destabilização no Médio Oriente, que se perpetua hoje com a questão do Irão. Portanto, esta ideia de uma crise parece que não acaba já. E depois também remontando a outras crises. Isso também, pronto, não importa dizer quais, até que realmente pensei, porque há coisas em comum, e pensei que de facto as crises atuais, portanto tive essa percepção de que as crises atuais são réplicas de uma crise original não resolvida. E também, uma vez que a crise se manifesta em diversas áreas da nossa vida sociocultural e também da nossa existência, há 3 planos que orientaram a redação do livro, apesar deles não serem explícitos. Não foi assim que eu dividi o livro, mas eles estiveram sempre no meu horizonte. E o primeiro plano refere-se mesmo à crise, como crise da relação que nós temos com aquilo que nós mesmos produzimos. E, por exemplo, as produções socioculturais, como são um modelo económico, um modelo político, ou então a nossa mais recente produção, que é a inteligência artificial, não se pode dizer que estas produções tenham crises em si mesmas. Portanto, elas, só muito metaforicamente, é que podemos dizer que está a fazer feedback. Não há um feedback, que é um bocadinho irritativo. Não, é que está mesmo com um feedback. Não, mas aqui não está muito. Está no microfone. Não, mas eu estou aqui a senti-lo. Mas pronto, só metaforicamente, não, acho que era o mesmo. Só metaforicamente é que podemos dizer que um modelo económico sente crises. Está melhor? Então eu também vou. Só metaforicamente é que se pode dizer que o modelo económico sente crises, ou tem crises. Portanto, a crise é sempre da relação connosco, com aquilo que produzimos. A inteligência artificial, o modelo económico, não importa qual. O segundo plano, penso na crise como crise também da relação, mas que temos connosco mesmos. E é aqui que também a crise se torna, neste ensaio, um pretexto para falar de estruturas humanas comuns. E estas são também designadas transcendentais ou constitutivas. Bom, o terceiro plano tem a ver com a crise da relação que temos com os outros. Portanto, há aqui 3 níveis, é sempre a relação connosco, ou com aquilo que produzimos, ou connosco mesmo, ou com os outros. Pronto, está no livro estes três planos, estão, embora não explícitos, como disse, mas estão presentes. E também é relativamente, e é justamente relativamente ao primeiro plano, esse da relação, da crise como relação com aquilo que nós mesmos produzimos, e também com essa ideia de que as atuais crises são réplicas de uma crise original não resolvida, que eu recupero a tese de Husserl do objetivismo, que também é designado por cientificismo, positivismo, se o contexto for o sociocultural. E que Husserl faz justamente isso. Portanto, imputa a responsabilidade da crise do início do século XX, que desencadeou 2 guerras, a este paradigma intelectual que atravessa as ciências e a filosofia, portanto, as ciências sociais, a filosofia, mas também influencia a vida ética e outros fenómenos da cultura, e isto justamente porque lhe é imposto procedimentos que apenas são válidos no âmbito das ciências exatas. E como todos sabemos, a ciência matemática é uma ciência de idealidades, não é? Somos geómetras quando construímos num espaço ideal retas puras, planos puros, portanto, coisas que não existem no mundo sensível. E somos matemáticos quando lidamos ou tratamos do tempo destas figuras puras. Claro que este mundo ideal que nós projetamos e conseguimos, devido às nossas estruturas da razão, e que nos fazem muita falta, não é? Conseguimos construir este mundo ideal
destas figuras puras, e ele pode de facto descer ao mundo da vida, mas com alguma parcimónia, porque o mundo real, sensível, é muito mais complexo do que aquilo que os modelos lógico-matemáticos conseguem representar. Eles captam as regras, obviamente, portanto, estes modelos, mas não as variações que configuram aspectos do sensível que a matemática não trata. E não consegue fazê-lo. E, aliás, isto é um problema que, em relação à inteligência artificial que eu agora estou a trabalhar e que os cientistas que estão a simular esse modelo de raciocínio lógico do humano na máquina estão a ter problemas, e daí depois as questões da aprendizagem automática e introduzir outro tipo de estruturas que não sejam apenas as do raciocínio lógico ou matemático. E de facto, como não trata, tem que, quer dizer, nestes modelos tem que se proceder a muitos descontos, não é? A que o cálculo obriga. Na interpretação do humano e dos mundos que ele forma, porque são sensíveis, o mundo humano, o mundo que nós formamos, nós mesmos, e a natureza do modo geral, no fundo correm à margem dos modelos ideais que lhes queremos impor. E esta tem sido uma matemática bastante batida nas últimas décadas, até mesmo entre matemáticos, com a diferença entre a matemática pura e a matemática aplicada, portanto é uma conversa já muito longa. E por isso, o interesse em retomar o tema do objetivismo prende-se com a identificação das suas características e critérios, de forma a realçar o que nele permanece no presente ou com possibilidade de futuro. Não importam as designações que hoje assume ou venha a assumir, é objetivismo. Todo o paradigma que se deixe dominar por um sentido de objetividade que remete o mundo concreto a factos, mas que constituem, afinal, realidades construídas por aproximação a idealidades. Portanto, e aqui também podemos discutir muitos assuntos, e a principal pergunta que se põe é se não estaremos a produzir modelos económicos, políticos, sociais de acordo com este paradigma intelectual objetivista. Husserl, que é um matemático, um racionalista convicto, portanto, nunca esteve contra a matemática, pelo contrário, quer defendê-la, porque acha que muitas vezes ela é aplicada, desvirtua os seus propósitos quando é aplicada noutros contextos, e por isso ele fala de um racionalismo extraviado, no contexto do objetivismo, não é? De um racionalismo extraviado que promove o desligamento das ciências do mundo da vida. E aqui são vários os temas que também podem ser discutidos, como, por exemplo, o elitismo, ou uma certa alienação do mundo concreto, sensível, o mundo das pessoas reais, cuja visão de mundo deve ser atendida. Primeiro, porque o mundo não nos é dado nas fórmulas. O mundo abre-se num horizonte de sentido. E segundo, se abandonarmos o mundo da vida, se nos distanciarmos dele enquanto cientistas e pessoas preocupadas, não é, também com o real, mas utilizam metodologia que depois filtra muito o que é o sensível, portanto, esse vazio depois também acabará por ser ocupado por entidades menos recomendáveis, manipuladoras e até mesmo obscuras. E eu queria ler só aqui uma passagem do texto, porque Husserl, como eu já disse, que é para além de filósofo e fenomenólogo, ele é um matemático, e sobretudo no livro A Crise das Ciências e a Subjetividade Transcendental, ele faz justamente esse alerta, no sentido de defesa da própria matemática, dando a conhecer a um público mais vasto o que é de facto a matemática, o que é essa nossa capacidade de projetar, de formar mundos ideais, e também a questão da sua aplicação na interpretação do humano e dos nossos mundos, os mundos que formamos. Sim, aproxima o microfone. Pois isto. Ok. Então, mas passa a ler. Assim, pois é quando tem que. Os resultados de uma ciência que toma por objetivas tais idealidades tornam-se por isso incompreensíveis, inacessíveis. E sempre que prevalecerem, justifica-se questionar com Husserl, que tem a dizer esta
ciência sobre a razão e a não razão, que tem ela a dizer sobre nós, humanos, enquanto sujeitos desta liberdade. Continuo a citá-lo. A exclusividade com que na segunda metade do século XIX toda a visão de mundo do homem moderno se deixou determinar pelas ciências positivas e cegar pela prosperidade a elas devida, significou um virar de costas indiferente às questões que são as decisivas para uma humanidade genuína. Meras ciências de factos fazem meros homens de factos. Genuína ou autêntica porque referida a uma humanidade radicada num solo comum e que se põe, ainda nas palavras de Husserl, ser humana em humanidades ligadas generativa e socialmente. Neste contexto, o seu apelo para se proceder a uma renovação da cultura europeia inclui um convite para revisitarmos o seu projeto original, o grego, no qual se encontra, não obstante as ingenuidades resultantes de um certo realismo ontológico, o impulso para o maior fenómeno histórico de todos, a humanidade em luta pela sua autocompreensão, pois tudo está contido nesta expressão. Pronto, fim de citação. E este é o... relativamente às motivações que me levaram a pensar na crise neste primeiro plano. E sim, há aqui também uma herança, não é? Era isso que... Microfone. Bom, eu então agora vou pegar numa afirmação que tu fizeste em relação aos gregos. Há uma referência no teu livro que é o regresso a Delfos, à ideia do conhece-te a ti mesmo, de nos conhecermos a nós próprios, e eu pedia-te que explorasses melhor esse aspecto da importância desse regresso, esse regresso a nós próprios. Isso realmente tem a ver com... Mais próximo. A questão, e aqui ainda se prende com a questão do objetivismo e também a crítica de Heidegger, não é? O Heidegger vai falar também, na sequência daquilo que o Husserl disse, de um pensamento que calcula, não é? Um pensamento único, e que vai de encontro ao que também o Husserl estava preocupado naquela época. E, de facto, a prevalência deste paradigma intelectual do objetivismo não só promove um desligamento das ciências do mundo da vida, achando que, pronto, aquilo que as pessoas têm a dizer são meras impressões, não, a visão do mundo delas, e justamente este objetivismo prejudica a compreensão sobre a essência da subjetividade. Portanto, esta, de facto, a subjetividade não se reduz apenas a estados psíquicos e a interesses particulares. E é aqui que eu acho que devemos... A fenomenologia contribui muito para isto, que é para uma distinção que é entre estruturas constitutivas e as constituídas. E as estruturas constituídas são as psíquicas. Elas são, de facto, são constituídas justamente pelas nossas vivências, memórias, que têm a ver com a nossa experiência pessoal e que é própria de cada um. Nós temos essa bagagem, não é? Pronto, esse software, por assim dizer, de conteúdos. As constitutivas são aquelas que possibilitam, portanto, não se referem a uma vivência em específico, não uma emoção em específico. Elas, como são trabalhadas em Kant, não é? Portanto, elas chamam-se também transcendentais. Portanto, em Kant, por exemplo, são as que possibilitam todas as nossas representações do mundo. Portanto, não se referem a uma representação específica do mundo, mas possibilitam todas as representações. As de Husserl prendem-se com o modo como damos sentido ao mundo. Portanto, os nossos sentidos do mundo. Não se refere a um sentido muito específico, mas é aquilo que possibilita formar um sentido do mundo. Depois temos as de Heidegger, que vão para o... Enquanto estas, tanto Kant como Husserl, estão no plano do ego, não é? Do ego, sujeito, ego em latim quer dizer sujeito, eu. Heidegger o que vai pensar é no ser deste eu, não é? Na essência, aqui dizemos até o ser do humano, o ser do... Pronto. Então passa para o plano chamado ontológico ou existencial, em que ser não é ego, ego, este sujeito, eu, que é o sujeito também do conhecimento, e estamos aqui a trabalhar estruturas a este nível transcendentais, estamos a trabalhar de estruturas que possibilitam o modo como nós conhecemos, portanto não importa tanto
os conhecimentos que temos de um determinado objeto, importa é saber como é que obtivemos esses conhecimentos, que estruturas é que nós temos que nos possibilitaram conhecer como conhecemos. O Heidegger vai colocar a questão, e também um bocadinho polémico, não é? Porque vai dizer, mas muito bem, esse ego, este sujeito do nosso comportamento lógico, esse sujeito do nosso comportamento intencional, tem uma essência, tem um ser e vai para outro plano, que é o plano ontológico existencial. E esse plano, ou seja, chama-lhe ser. E ser é um conjunto de estruturas, que depois são a existencialidade, a facticidade, depois a Verfallen também, que se traduz por decadência, que é quando nós decaímos em espaços de inautenticidade e não somos nós mesmos. Pronto, tem estas... Mas... E por isso, mas aqui o que importa perceber é esta distinção entre estruturas que, e as do Heidegger também, possibilitam todos os modos de nos comportarmos perante nós e o mundo, e as outras também que depois têm a ver com o modo como conhecemos. E eu aqui até podia dar exemplos, se calhar um bocadinho simplistas demais, mas se pensarmos, por exemplo, num carro. Um carro tem determinado tipo de comportamento, anda para a frente, anda para trás, não é? Anda para um lado, anda para o outro, e é o comportamento do carro. E podemos analisar esse comportamento, não é? O comportamento do carro, então, muito bem, analisamos o que é andar para a frente, para trás, para o lado. Outra coisa é aquilo que possibilita o carro comportar-se como se comporta, e aí pensamos no motor, não é? Na mecânica, não é? Que possibilita todos aqueles comportamentos do carro. O mesmo connosco. As pessoas podem, se calhar, ofender-se, mas é uma espécie de hardware e de software, portanto, entre as estruturas constitutivas e as constituídas. E por isso, relativamente à pergunta, o oráculo de Delfos pergunta: conhece-te a ti mesmo? E então, o que é que nos estará a reclamar atualmente sobre este conhecer? É conhecer os nossos comportamentos? Muito bem, tudo bem, mas é fazer continuamente juízos de valor sobre este ou aquele comportamento, altruísta, egoísta, não interessa. Sim, têm que ser analisados, mas não nos se estivermos só nisso, não seremos conduzidos a uma espécie de moralismo constante, em vez de nos preocuparmos com aquilo que é constitutivo, aquilo que permite, possibilita este comportamento, e chegar lá, tentar perceber um pouco o que se está a passar com estas estruturas constitutivas, e que são aquelas que a fenomenologia trabalha. E por isso, mas também aqui o importante, e relativamente ao objetivismo, que no fundo remete à subjetividade, a tudo o que diz respeito a nós, meros efeitos psicológicos, e menospreza, não é, a generalidade destas estruturas constitutivas, já priva-nos, não é, dessa informação sobre o modo como acedemos às coisas e aos outros. E é aqui também que podemos falar de crise como crise da relação connosco mesmos. No sentido de um desligamento, não agora das produções socioculturais, mas um desligamento de nós mesmos e de estruturas que nos são essenciais. Portanto, como se não interessassem. E no fundo é tudo isso que está a possibilitar o mundo que formamos. E pronto, e também se houver algumas desarticulações, é isso que também quer dizer a crise, temos que ir lá para perceber como é que estamos, o que é que está a acontecer connosco, para estarmos a formar o mundo atual e que tem sido este, não é, que temos vivenciado. E eu aqui, para também dar um exemplo, para se compreender, e recuperando aquela ideia da Verfallen, não é, de um decair em espaços em que não somos nós mesmos, e depois também recorrendo a uma diferença, que depois podemos falar mais à frente sobre isso, entre fundo e fundamento, que é do Henri Maldinet, que depois é outro filósofo que eu introduzo e que foi quem eu mais estudei no meu doutoramento. Eu faço uma reflexão àquilo que chamo, também no livro está, aquilo que eu chamo o ser demissionário, não é? Portanto, no sentido de nos demitirmos de nós mesmos, do papel de fundamento.
E demitirmos do papel de fundamento significa, entre outras coisas, transferir o nosso poder ser para o poder de uma das produções, que nós, nomeadamente a inteligência artificial ou outra. E aqui recupero o caso de Eichmann, que a Hannah Arendt trata, de Eichmann, naquela obra Eichmann em Jerusalém, e Eichmann, isto para se perceber a importância que isto tem, que não é de menos-valia. Eichmann, a dada altura, no tribunal diz: eu não sei porque é que estou a ser julgado, porque eu cumpri melhor do que ninguém a ideia, e sabemos qual é a ideia, portanto é uma produção sociopolítica, um modelo sociopolítico, a ideia para a qual eu vivia, porque considerava que era fundamento de mim mesmo e da humanidade em geral. Portanto, isto há uma espécie de fundamentalismo, não é? Portanto, é transferir o seu poder, ser, a sua capacidade de avaliar criticamente a ideia, não submetendo a ela, e o que fez foi pura e simplesmente submeter-se a ela, sem, sem capacidade de agir às avessas quando era necessário. Portanto, e Eichmann, como sabem, ele foi o responsável pela logística dos campos de prisioneiros no nazismo, e ele até era uma pessoa bastante afável, cordial, socialmente, as pessoas achavam que ele era uma pessoa até muito dedicada à família e aos amigos, mas na realidade ele estava desconectado, portanto, ele não tinha um desligamento completo em relação a si próprio, portanto, não era capaz de empatia. Portanto, era uma empatia fria, no fundo. Portanto, ele estava desligado das suas estruturas. E por isso também não podia, não podendo abrir-se a si mesmo, às suas estruturas constitutivas também, que lhe possibilitam relacionar-se com o outro, porque é também através dessas estruturas que nós nos relacionamos com o outro. E, aliás, depois também no livro falo de alguns casos patológicos, não é? E da patologia que nos atinge, infelizmente, alguns de nós, e que é justamente a obstrução, por exemplo, do campo dimensional do sentido. Portanto, não conseguimos em muitas dessas patologias. Portanto, a importância, a crise pode ser realmente uma crise da relação connosco, e estamos desconectados de nós mesmos, no fundo ficamos reféns de ideias, e as ideias de alguma produção, seja ela qual for, uma religião, as pessoas podem relacionar-se, mas temos que manter sempre essa ideia que somos nós o nosso próprio fundamento, e por isso, e também conhecer essas estruturas é importante, daí o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Ok. Muito obrigado pela explicação que tu deste. E agora, já falaste no Maldiné. O Maldiné ocupa uma importância substancial na obra. E, aliás, vou só fazer aqui uma parte. Eu já tive a oportunidade de dizer isto à Xana. Há muito tempo que eu não revisitava os autores da área da fenomenologia e o Heidegger, e portanto foi um revivalismo muito e que eu já te agradeci, porque é por causa do teu livro é que eu regressei. Mas uma das descobertas foi exatamente este autor, o Maldiné, que é um autor francês, do fenomenólogo, e eu escolhi aqui três aspectos que eu acho particularmente interessante. Um que tem a ver com o que tu já disseste aqui, que é a questão do encontro connosco próprios e com as pessoas e com a obra de arte, a relação com a obra de arte. Depois há aqui uma frase que tem a ver com, ele é um fenomenólogo, né, com uma fenomenologia de sentir. É uma frase que eu gosto muito, que tu referes mais do que uma vez. Aparecer começa no sentir. E finalmente, já agora digo outra, é a questão do inesperado. Hoje começámos sobre o inesperado. E esta frase que eu acho que tem um potencial extraordinário e que me fascinou. O real é sempre o que não se esperava. Nem há lugar para esperar. E também faz uma distinção entre o que é este inesperado, não é o acaso. Portanto, eu gostaria de esclarecer melhor isto.
Não, em relação, portanto, a primeira é também entre. Eu aqui, pois, porque aparecer começa no sentido, já implica aqui uma série de coisas, para já a noção de aparecer, depois de começo e depois do próprio sentido que pode ser vista em dois campos. Portanto, sim, e aparecer é quando as coisas nos aparecem, em fenomenologia trata-se assim, pronto, quando desaparecem a abrir a sua essência, não é? A mostrarem-se aquilo que são. E nós passamos a vida a utilizar o termo ser, não é? Aquilo é. E não é comportamento, tem a ver como ela se abre, como as coisas, os outros se abrem. Podemos estar fechados, sim. Então não ter empatia não ter qualquer empatia. Mas, para compreender também esta situação do começa no sentir, eu atenderia agora sim à distinção entre fundo e fundamento, que é tal, que é como o Maldineia trata, que esta noção entre fundo e fundamento não é muito explícita, por exemplo, na ontologia grega. E daí o hipokeimenon, não é? O substrato, a ideia de substrato, que é fundo e fundamento ao mesmo tempo. E também na língua alemã, a língua alemã também não ajuda, porque só tem Grund para dizer quer o fundo, quer o fundamento. As línguas românicas, nomeadamente a francesa, não é? E a nossa, têm pelo menos esta vantagem de distinguir entre fundo e fundamento. E, portanto, fundo, sim, pode aqui ser remetido, quando começa no sentir, fundo remete ao fundo das nossas emoções. Portanto, será o fundo das nossas emoções. E que se distingue de um fundamento. E do fundamento já se trata de todas essas estruturas constitutivas que não têm a ver com o fundo, com as emoções propriamente ditas, não é? Esta ou aquela emoção. E, portanto, começa realmente no sentir. E depois ainda há outras designações, como a dimensão pática, depois aqui pático distingue-se de percepção, que isso é o psiquiatra Edwin Strauss que distingue, enquanto que a percepção já é um sentir trabalhado, por assim dizer, no plano da consciência, portanto, pertence àquelas estruturas que há pouco falei, da egoidade, do ego, e a dimensão pática pertence a uma. Ou seja, tem a ver com o modo como acolhemos as coisas antes de começar a operar sobre elas. Porque, no fundo, a consciência é sempre uma consciência operativa, faz síntese. Relativamente ao que recebemos, fazemos síntese. Mas temos uma dimensão passiva, que o próprio Husserl já falava, e que no fundo se trata de receber, acolher o outro e as coisas antes de começar a operar sobre eles, antes de começar a fazer conceitos. Não? Portanto, aqui estamos num contexto pré-conceptual ainda. E, portanto, temos esse fundo, que são as emoções, que pertence à gênese passiva ou à dimensão passiva. Pertence também ao plano do ser, portanto, relativo às estruturas trabalhadas por Heidegger. Mas, entretanto, e realmente aquilo que aflora, não é? Nessas impressões mais originárias, portanto, nessas nossas emoções, portanto, é justamente o mundo com o qual comunicamos antes de ele se tornar objeto, antes da consciência operar sobre ele, ou antes de se tornar objeto para uma percepção. Portanto, aqui não falamos de objeto, trata-se de acolher as coisas tal em bruto, por assim dizer, que as recebemos. E sim, o psiquiatra Erwin Strauss fala dessa dimensão pática, que é diferente, e pática e passivo justamente porque só põe a atividade que é própria da consciência, que é operativa, e isso aqui é que é uma chatice, tem muitos pormenores técnicos de como é que estas... e aí é onde a fenomenologia se torna aborrecida, mas tem que ser estudado, não é? Todas essas... não vou falar aqui disso, mas bom... E pático vem de pathos, daí também este passivo e pertencer a esta dimensão passiva, porque pático vem de pathos, que significa acordo, um deixar-se afetar por. É só deixar-se afetar e sem operar sobre. Portanto, temos aqui realmente esta dimensão. O próprio Freud, quando fala de inconsciência, já está
a perceber que temos estas estruturas, embora aqui não seja da ordem do inconsciente, tem a ver com outras questões. Aliás, isso depois é outra discussão também muito complexa entre a fenomenologia e esta questão desta dimensão passiva. Portanto, tendo em conta todas estas definições, começa no sentido, não é? Portanto, ou seja, tudo o que nos aparece a partir deste fundo emocional, que comporta uma dimensão pática, passiva, através da qual, de facto, estamos sintonizados com o mundo inteiro, antes deste mundo se tornar objeto de uma percepção. Mas, de facto, este fundo é maciço. Portanto, é um fundo de emoções. Ele próprio não se dá a si própria abertura. Portanto, no sentido de revelar, cada emoção conseguir realçar a sua essência. Portanto, enquanto fundo, é uma base, um estado de coisas a partir do qual partimos, não é? Partimos. Mas não é um estado de ser. Ou seja, aqui temos essa... isto aqui agora é difícil um pouco de explicar, eu estou a pensar ao mesmo tempo para ser simples. Ou seja, mas isto, estando nós no campo do sentir, apesar de esta dimensão enquanto fundo não ser ainda fundamento, nós no sentir já nos sentimos ser com o mundo. E sentimos o mundo ser. E então é quando se conclui de facto que a dimensão do sentir também já tem uma dimensão transcendental e já tem já no campo do sentir. E por isso aí já tratamos do sentir de outro modo. Portanto, começa com o sentir, mas começa com o sentir, mas o sentir não é fundamento ainda. Porque aqui, por exemplo, temos uma outra distinção, que é o fundo corresponde ao começo, enquanto o fundamento à origem. Portanto, há esta diferença entre fundo e origem, ao começo e origem. Portanto, começar é uma base a partir do qual nos lançamos para um processo. Origem remete normalmente à origem, à gênese de algo que nasce, algo que aparece e que é o seu ser. Pronto. E por isso, no campo dimensional do sentir, temos o sentir enquanto um fundo de emoções e temos o sentir que é o seu campo dimensional de transcendência, ou transcendental, que é o que possibilita justamente articular estas emoções, este fundo emocional. Pronto, mais ou menos isto. Não sei se foi explícito, porque isto é mesmo complexo. No entanto, o que Maldiné procura, no fundo, mostrar é que trata do sentir não como um mero sofrer de impressões. Não é? Sentir é só sofrer emoções. O que também desvaloriza muito o campo de sentir. Não. Como ele diz, eu por acaso acho que tinha aqui essa frase, há uma transcendência na passividade que não é da ordem do projeto e que é constitutiva do existente como pessoa. Portanto, ele de facto quer recuperar o estatuto do sentir, mas com referência a esta dimensionalidade estática. E aqui vai em encontro também ao Kant, quando o Kant fala não é, de sensibilidade pura. No fundo, são estruturas constitutivas da própria sensibilidade, que no fundo, só que ele funciona no campo da representação. Aqui estamos a funcionar no sentir ele mesmo, ou seja, e já no plano do ser. Portanto, o nosso campo dimensional do sentir é, de facto, muito importante. Aliás, até porque é aí que nós começamos a articular momentos críticos. Antes e os psiquiatras e os fenólogos dizem isso, a consciência chega sempre tarde. Não é? Portanto, é bom e a propósito do inesperado e tudo mais, quando nos acontece qualquer coisa de muito inesperado e que perturba, e sendo o sentir e o campo dimensional do sentir a linha da frente do embate com esse inesperado, os momentos críticos devem imediatamente serem articulados nesse campo. E há uma articulação rítmica antes de a consciência começar a operar. E se este campo estiver obstruído, muitas vezes o que acontece é patologia, que é o que depois, entretanto, se compreende nos casos que depois são estudados.
Bom, eu não sei como é que isto. Xana, eu não tenho mais nenhuma questão desse tipo para te colocar. Não sei se queres concluir com alguma ideia, se queres abrir a eventuais questões que possam ser colocadas pelos nossos. Olha, eu vou fazer uma coisa. O micro circula por vós. Não, ok, está bem. Ok. Vou tentar. Eu detesto o microfone. Não, eu queria perguntar o título desse evento é Crise de Existência e a outra palavra que Não, isso é o livro, o meu livro. É o livro que tem Crise este. de Existência e Transpassibilidade. Eu gostaria que você explicasse o significado dessa palavra. Transpassibilidade, para mim, é Transpassibilité, em francês, que é, portanto, a transpassibilidade, pronto, nas estruturas do ser, as trabalhadas por Heidegger, que não são as de igualdade, uma das principal estrutura é ser no mundo. Não sei se, pronto. E ser no mundo implica, em vez de dizer receptividade, diz abertura. Portanto, é o ser, somos nós, enquanto as nossas estruturas, ser que se abre ao mundo, ao outro, etc. E, portanto, esta abertura em Heidegger tem alguns constituintes e que são a afetividade, também traduzem normalmente por disposição afetiva, e a compreensão, que é uma pré-compreensão, por assim dizer, e que tem a ver justamente com esse acolher das coisas e dos outros, esse acolhimento que temos delas antes da consciência operar sobre elas. E até sem sentido, não é? Porque antes de operar sobre o que for, temos primeiro que a isso ter abertura, não é? Pronto. Portanto, estamos aqui no sentido de abertura que é este, não é? Em fenomenologia, do ponto de vista das estruturas do Heidegger, trabalhadas por ele e depois desenvolvidas. Agora, a transpassibilidade joga a par com estes constituintes da afetividade, já trabalhados por Heidegger, da afetividade e da compreensão. Ou seja, mas tem uma particularidade, é ela que nos permite suportar o inesperado, um acontecimento inesperado. O acontecimento inesperado. O inesperado. Ok? Porque, por exemplo, o Heidegger normalmente diz que nós, quando estamos em situação, caímos no impessoal, em situações em que não somos nós mesmos. Portanto, fala de sermos toda a gente e ninguém. Maldiné diz, não. Normalmente, quando estamos, mesmo na situação de passividade, passivo, o que acontece é o encontro com o mundo, que muitas vezes é inesperado e que nos perturba. E o encontro com o outro, que nos perturba. Mas também podemos pensar no inesperado também com coisas positivas. E que mesmo assim, mesmo que seja uma coisa positiva, acaba por nos desestabilizar, não é? Pronto. Mas se for, por exemplo, um acontecimento traumático, como sei lá, o colapso, o desmoronamento de um projeto do mundo anterior, uma quebra de expectativa, etc. O que nos acontece é aquilo que normalmente dizemos é ficar sem chão, não é? Portanto, ficamos assim, paralisados, porque há um projeto de mundo que ruiu e ficamos ali naquele limbo, não é? Paralisados, suspensos, antes que um outro mundo venha, não é? Pronto. Então, este momento é a crise. E aqui é uma crise, estamos em suspensos. Aliás, o Maldiné nisso é curioso porque ele era alpinista, então usa muitas metáforas, mesmo esta ideia do estar suspenso em abismo, que é o inesperado, lá está, o alpinista que de repente cai num precipício e fica suspenso com aquelas cordinhas, não é? Sem chão. De repente, o que havia já não há, o que pode vir ainda não chegou. E está-se ali. E aqui é que é o grande perigo, porque há duas hipóteses. E agora, na metáfora, ou então na analogia à escalada interior do existente, estamos em suspensos, paralisados, uma espécie de vazio denso, negro e pesado,
sem saber o que fazer, não temos chão, e há duas alternativas, ou um salto, não é? E aqui podemos falar do salto Ursprung, em termos também alemães, ou então também o salto de fé de Santo Agostinho, não interessa, ou o salto. E aqui é a ideia de crise como decisão. É que a crise tem estes. É em crise, no limite, que entretanto se dá o salto. Ou então, se nos demorarmos muito nessa suspensão, temos o risco de queda. E a queda é a patologia. Pode ser a patologia. Portanto, tomar a decisão também sermos nós mesmos crise, é essa ideia de sermos nós mesmos decisão. A transpassabilidade aqui, não é? E neste contexto, acaba por ser aquela que está muito perto do Wu-Wei chinês, a ideia de Wu-Wei chinês, que é no sentido de uma certa serenidade que se instala no momento. Temos essa capacidade e essa estrutura que se abre no momento, que é capaz de assumir, suportar o colapso, suporta, aceita, que é a ideia da aceitação. Portanto, esse mundo que existia, e isso pode ser nas nossas vidas pessoais, por exemplo, um luto, um divórcio, temos um mundo, não é, constituído, um projeto de mundo constituído como anterior que colapsa. E, portanto, aceitar, e aceita, com uma espécie de calma, de serenidade em que se aceita. E mais, tem essa capacidade também de uma abertura, que abre depois à transpossibilidade, que isso tem a ver com o poder ser, esse nosso poder ser, que é capacidade de articular momentos críticos. Mas, pronto, e essa capacidade de articular esses fragmentos do mundo que colapsou e que nos ferem, não é? Enquanto estamos suspensos, vai ao mesmo tempo desobstruindo esse espaço, esse vazio escuro, denso e pesado. E ao desobstruir, não é? E aqui é um bocadinho a capa, não é? Temos um abismo negro e que pode ser iluminado, não é? De algum modo. A transpassibilidade permite. E é também aqui que. E há sempre a alternativa. Isto para contrariar quem disse isso, que não havia alternativa. Há sempre. Portanto, a transpassibilidade permite-nos isso, essa serenidade e essa capacidade de articular momentos críticos. E aqui falamos de uma ritmicidade, porque depois eu trabalho também a questão do ritmo, não é? O insistencial, que também está ligado a todas estas questões, para então abrir-se um novo horizonte de possibilidades e termos um novo projeto de mundo. Como dizer que a crise pode ser uma crisálide. Uma crise quê? Crisálide, não sei como dizer em português. Enquanto estivermos suspensos, sim. Existe em português, quando uma borboleta, antes de ser borboleta, é uma crisálida, sim, ok, ficar. então, crise crisálida, mais ou menos. Pronto, também pode ser um bom ponto de vista. Porque, sim, mas crisálide, que vem o crisálide também tem o sentido de transformação, justamente. E isso é 2 capítulos sobre transformação. Porque nesse momento em que se dá a crise como decisão, há uma transformação. E pronto. E no fundo aqui também, agora podemos aplicar às nossas vidas pessoais, podemos aplicar à formação de um mundo. Por exemplo, podemos ter modelos que já não nos servem, ainda estamos agarrados a eles e já não estão a cumprir o seu propósito, não é? E tem de haver uma transformação para que olhemos. É a minha opinião, temos que olhar para este século XXI, e nós humanos que temos a nossa responsabilidade de todo o planeta, de começar a pensar se não estaremos numa crise perpétua, ou seja, pendurados nas cordinhas. Pendurados nas cordinhas, quando a não aceitar que modelos que eram do século XIX, muitos modelos são do século XIX, ainda os que persistem, e paralisados sem decisão, sem sermos realmente de crise, para poder olhar para o nosso mundo e para o planeta em que vivemos e ser criativos, porque nós somos criativos. Não é? A nossa evolução é uma evolução biológica e cultural de milhares e milhares e milhares de anos, as coisas foram se sempre transformando. Que medo é que temos hoje perante estas réplicas todas de uma crise que está a gritar há não sei quanto tempo, se calhar há mais de um século, de que temos que ter uma outra atitude
Ou seja, não é ter uma outra atitude, é pensar, somos criativos, não é? Temos estas estruturas, todas estas capacidades, desde a da razão, que projeta lógica ou matematicamente, que é extraordinária, que era intencional, que era a da representação, que era o campo dimensional do sentido, tanto que neste momento eu estou muito envolvida nas questões da inteligência artificial, não se consegue simular o humano. Portanto, é isso, nós temos que olhar para nós, temos que. E por isso também a crítica ao objetivismo, porque é um paradigma intelectual que acha que não é? Aquilo que é subjetividade, é particularismos, é interesses pessoais. Não, é o nosso hardware. E pronto. Mas temos todas as estruturas, nascemos todos. A artificial tem essa vantagem, que os cientistas neste momento, não é, estão também a falar de quebras de ilusão em relação à inteligência, nomeadamente essa de que é uma simulação da inteligência humana. Não é. O que nós criamos não é uma inteligência semelhante à humana. E estão mesmo neste momento, sobretudo os que também estão envolvidos na IA generativa e onde tem a aprendizagem automática, a deep learning e tudo mais, e neste momento a mostrar justamente as diferenças entre as estruturas constitutivas desta inteligência e as estruturas e as nossas. Olha, pelo menos a partir daí talvez nós nos interessemos mais por nós. Seja uma maneira para perceber a diferença. Criámos uma entidade, que é uma inteligência, ela tem. Mais uma criação humana. É mais uma produção humana. Uma produção. Eu chamo-lhe produção porque são, pronto, produções. Sim, um modelo económico é uma produção humana, um modelo político. Artística. Diga? Chamar-lhe artística. As produções. Da inteligência artificial. Não, todas elas são artísticas, pronto. Uma coisa são as produções dentro da arte ou das belas artes. Outra coisa é todas as produções são criativas. Porque o humano é criativo. É que nós somos fantásticos, de facto, somos um ser. Se nos. Duas palavras que falamos aí, falamos há pouco, raízes e consciência. Inquietam-me bastante, sobretudo a consciência. O que é a consciência? A consciência é coletiva, é individual. O que é a consciência para uns, o que é a consciência para outros. Não, aí... Analogamente à verdade. O que é que acha? Não, o termo consciência realmente tem muitos planos. Sabe que não existia sequer o termo consciência, era nude. Não existia um dos pilares da cultura europeia que é a Grécia, não é? Que é a ética grega. Não existia. Portanto, foram os romanos que começaram a utilizar o termo consciência e no âmbito jurídico, por cima, no âmbito de coisas. Mas bom, temos aqui diversos significados para consciência. Portanto, um mais comum, que pode ser a voz da consciência, não é? A ideia de que estamos atentos, ou uma voz de consciência no sentido, lá está, de uma conexão a nós, ou então sobre os nossos comportamentos. Ter consciência porque se está consciente, não se está desmaiado, não é? Pronto, há essa diferença. Mas depois a consciência enquanto estrutura é outra coisa. Ou seja, pronto, tem a ver com estes mecanismos, portanto, estas estruturas que nos pertencem e que nos possibilitam, por exemplo, formar sentido do mundo. Ter consciência. Não, ter consciência é outra então, coisa. Pois é tão subjetivo. Não, isso não é ser subjetivo, são modos de nós falarmos. E que depois utilizarmos o mesmo significado, a mesma palavra. Não passa muitas vezes de retórica. Não, sim, a consciência é uma estrutura. Ok? Pronto, é uma estrutura. Como a razão. A razão, consciência e sentir o plano do sentir, o campo dimensional do sentir também é uma estrutura. Ser também, portanto, temos muitas estruturas, nós somos muito complexos. Eu, na minha perspectiva, ainda estamos a descobrir muitos aspectos destas nossas estruturas constitutivas. Mas elas articulam-se. Neste momento estamos aqui, todas elas estão a atuar. Estamos a sentir, a abrir horizontes de sentido, a abrir horizontes de significação. Neste momento é isso que está a acontecer. E a tentar
Olha, compreender o que eu digo. Espero. Fazerem os fascinários. Não, mas temos essa capacidade e elas estão sempre a atuar em Eu diversos. quero chegar, ter consciência, fala-se tanto em consciência, se tivéssemos outra consciência, talvez chegássemos lá. Portanto, é por aí que eu estou a querer. Não é consciência no Olha, mas por exemplo, podemos dizer isso, ter consciência de que temos uma consciência, por exemplo. Já é já é bom. Já não é nada mau. E cheia de capacidade, nós temos os nossos. Pois, sim, o Descartes também não deve ser posto de lado. Todos os filósofos, todos eles trataram de diversos domínios, portanto, o Descartes trabalhou sobretudo as questões da res tensa, res cogita e uma dimensão da razão. A razão é uma estrutura também, portanto, consciência é outra coisa. O próprio Kant chama-lhe entendimento e consciência, o Husserl, consciência intencional, que é atribuir sentido. E pronto, e depois, como eu há pouco disse, o ser, que é um recinto de estruturas, que o Heidegger trabalha, que é outra coisa. Mas pronto, o Descartes também, aliás, todos esses filósofos acrescentaram aspectos muito importantes ao trabalho desenvolvido de cada uma destas estruturas e muito mais é necessário fazer. Lá está, o Maldiné, em meados do século XX, portanto, e ele descobre a transpassibilidade justamente porque faltava era a falta de transpassibilidade e transpossibilidade porque ele, para além de fazer uma fenomenologia de arte, faz também uma chamada Dasein-Analyse, que é análise existencial, portanto, e que trabalha com terapia e que tem uma tradição desde Bieswanger, enfim. Portanto, é a fenomenologia e a psicologia juntas, mais ou menos dentro na análise existencial. E, aliás, neste momento em Lisboa já se tem um grupo de psicologia que também é terapia fenomenológica, assim uma coisa. Mas pronto, começam a estudar estas estruturas como importantes e não só as psíquicas. Mas eu agora perdi-me relativamente. O próprio Maldiné, portanto, descobre a transpassibilidade. Ou seja, o que ele diz na análise de casos clínicos, Bieswanger, de Lacan, de outros, patologia, como esquizofrenias, melancolia, transtornos de diversa ordem, vai justamente concluir que há falta de transpassibilidade, ou seja, de capacidade, quando se fica suspenso pelas cordinhas ali no abismo, a falta de capacidade de articular aquilo que, obviamente, terá sido, não é, para muitos dos casos, acontecimentos inesperados e traumáticos. E, portanto, faltou essa abertura de a coisa acontece. Não, e a gente pode imaginar o que é uma guerra, por exemplo, que está a passar neste momento na Ucrânia e noutros sítios. Enfim, o que é ficar sem casa? Quer dizer, são acontecimentos que, num momento, para não criarmos patologia, temos que ter estruturas para suportar esse acontecimento. Portanto, mas muitos de nós, às vezes, não têm capacidade no momento de o fazer. Mas tem essa estrutura. Só que não aconteceu, por alguma razão, e não é que as pessoas sejam menos ou mais, não é isso, mas por qualquer razão o medo instalou-se, pronto, são diversas. E a transpassibilidade, lá está, isto tudo para dizer que é neste momento é uma descoberta recente, porque é do meados do século XX, 1970, 80, portanto, e é muito importante neste momento para quem estuda o campo dimensional do sentir. Eu sou uma ignorante em filosofia, mas adorei o que disse e senti o que disse e estive a pensar no início da sua comunicação e neste momento. E se nós podemos considerar a separação das ciências, que é aquilo que distinguiu no início, como uma patologia, como uma doença que, sendo ultrapassada, pode gerar espaços de transpassibilidade. Ou seja, se não houvesse tanto sectarismo em termos científicos, de um lado as ciências humanas, do outro lado as Justamente. se nós criássemos aquele espírito de Córdoba, né, em que nós tivemos pessoas que olhavam para o céu e liam as estrelas juntos com físicos, que
questionavam o conceito de tempo e de física, se não havia aí um sítio onde nós conseguíssemos criar este conceito que eu ouvi falar hoje. Sim, tem toda a razão. Como é que podemos pensar nisto? É que tudo começou. Repara, que mesmo a física, porque a física estuda a physis, não é? A física vem de physis, a natureza. Physis é a tradução para a natureza. Aristóteles e os gregos desconfiavam, e que já eram matemáticos fabulosos, Platão era matemático fabuloso, aplicar a matemática à física. Física e matemática eram duas coisas diferentes. E porquê? Justamente por isso. Porque esta nossa capacidade de criar mundos ideais, de figuras, de corpos puros, e atenção, raças puras, é que nós temos esta capacidade e pode ser muito perigosa. Não é? Pronto. A matemática é uma coisa extraordinária, atenção. Ninguém está contra as ciências matemáticas e esta nossa capacidade de idealizar. O problema é esse mesmo, é depois tentar aplicar ao mundo sensível. Ao mundo sensível. E a matemática não trata de certas variações do sensível, não consegue tratar. E isso é que não consegue. É o tal sonho da teoria de tudo. Aliás, tudo isto começou com Galileu. Galileu é que quis fazer uma espécie de matematização indireta para conseguir compreender toda a física, todo o mundo sensível, portanto, impondo modelos, conseguir, e não é impor, atingir, quer dizer, elaborar, formar um modelo lógico-matemático da vida sensível. Mas por acaso ele até tem, agora por acaso, deixa eu ver onde é que isso está, para verem como é que o Galileu, o pensamento era filósofo, os cientistas, os físicos eram filósofos também na época. Onde é que estará isso? Agora não marquei. Para verem só como é que ele... Nossa, é chato. Galileu, Arendt. Que ele diz tal como... Não consigo encontrar. Eu pus aqui essa... Aqui já estamos no mundo a parecer das coisas mesmas. Não. Oh! Pena, eu devia ter marcar essa, porque isso é mesmo... Mas não consigo. Talvez aqui mais para trás. Você mais... Está aqui. Portanto, diz o Galileu, queria fazer uma matematização indireta, portanto, do sensível, que são os pormenores, as variações que a matemática não trata do sensível. Portanto, a matemática é importante para se aplicar em realidades estáveis, aí sim, para as engenharias, para construir foguetões, mas agora, para interpretar a árvore, o humano, é complicado, porque há muitas variações, há muito inesperado, há muito imprevisível. Mas tentou-se, não é, essa ideia de que a matemática podia tratar de tudo, para se ter um conhecimento rigoroso, a ideia do rigor, porque realmente a matemática é muito rigorosa, mas lida só com uma realidade estável, imutável. Por isso é que também temos a ideia de essência, do puro, que é algo que não se transforma, que está sempre na mesma, não é? Portanto, que é eterno, essa ideia. Tem a ver com isso. E o sensível, mesmo a nossa própria essência, a essência de alguém, de um humano, do sensível, não é assim, não é nada tão estático. Mas diz o Galileu, porque tem graça. Diz ele, assim como para querer que os cálculos correspondam aos açúcares, às sedas e às lãs, é necessário que o computador leve em conta a tara das caixas, embrulhos e outras embalagens. Assim também, quando o filósofo geómetra quer reconhecer em concreto os efeitos demonstrados em abstrato, portanto, matemáticos, é necessário que desconte os impedimentos da matéria. Portanto, o cálculo leva aos descontos, temos sempre a descontar. Quer dizer, que ele, no fundo, a ideia dele, quer dizer, como o comerciante faz, não é? Para saber de quanto pesa, não é? A água, ou o açúcar, ou a lã, ou o que foi, tem que descontar a embalagem para chegar. Portanto, fazer o mesmo com o sensível. Desconte aquilo que são os impedimentos da matéria, que são... Quer dizer, portanto, ou
seja, qual é o perigo? Nós, obviamente, que as estatísticas, o recurso às estatísticas, modelos matemáticos, até previsão do futuro, relativamente a decisões que queiram ser tomadas para as comunidades e para a nossa vida, são importantes. Não podemos considerar que eles são uma interpretação fidedigna do real e daquilo que está a acontecer. Portanto, não podemos só sustentar-nos em estatística, em padrões, porque o problema é esse, não é? Aqueles estudos em que a comunidade, 80% das pessoas comportam-se assim, logo a comunidade comporta-se toda assim. Não, porque há pessoas que fazem a diferença. Portanto, há variações. Ou seja, a ciência, sobretudo as ciências que querem interpretar o sensível, sejam as sociais, sejam as filosofias, e mesmo a própria psicologia, tem que ter uma outra atitude relativamente ao modo como desenvolve esses estudos. Não pode achar que aplicar sobretudo a metodologia, um método, aliás, o Husserl dizia isso, não estarão estes cientistas objetivistas a confundir o ser com o método. E de facto o mundo não é dado nas fórmulas. É todo o sentido do mundo que todos nós, não é, vamos formando que é importante. E, por exemplo, na política é importante ouvir as pessoas. As pessoas não podem estar nos gabinetes com um estudo há 3 anos a achar que é assim e de repente a comunidade continua, houve outros problemas e não se está ou então pensa-se que são irrelevantes, não é? Não, porque a essência é esta do estudo que foi dado nas fórmulas. Não, há outras coisas que estão a acontecer e que se calhar vão contrariar o estudo há 2 anos. Mas fazer outro estudo é caro. Está bem, pronto. E leva mais 3 anos. Mas a vida está a correr à margem dos estudos. E por isso temos de estar muito atentos ao que se está a passar connosco, ser mais empáticos, mais próximos, ter muito maior proximidade para compreender, mesmo politicamente, porque a política é da ordem do sensível, trata das comunidades. Portanto, não pode ser ciência exata, não é ciência exata. Nesse sentido, utiliza metodologia, modelos lógico-matemáticos só, não pode. E isso, por isso o Husserl tem razão, que o que aconteceu no princípio do século foi isso. As ciências, todas elas, as sociais, tiveram incorporar esse rigor que as ciências matemáticas têm. E então, inclusive, introduziram a metodologia, que é só própria da matemática, por exemplo, na psicologia. Portanto, o humano era assim uma coisa estudada onde tinha que se perceber a muitos descontos. Não é? Relativamente. É complexo, mas penso que isto foi uma tradição que desde o século XIX que se impôs. Sobretudo até aí, não é? O modo como compreendíamos as comunidades e a nós mesmos, etc., tinha um outro sentido. Não quer dizer que agora falha-se, claro que se falha muito, mas também assim há uma desconexão do mundo de vida e depois é o que acontece. Se nos afastamos muito das pessoas reais, do que está a passar, estamos a dar espaço a entidades que ocupam esse vazio. Não é? Ocupam esse vazio, manipulando e depois, que é o que há esse perigo, não é? Portanto, as ciências devem aproximar-se com estudos, sim, de estatísticas, de instrumentos, todos eles possíveis, mas tem que ter um trabalho mais próximo de todos. Mas, por exemplo, a medicina não é uma ciência matemática, lá está. Eu lembro-me na altura do Covid, que vinham as estatísticas, as matemáticas, as pessoas diziam, não sei o quê, os números, vão morrer não sei quantas pessoas, sempre com essa atitude de previsão. E eu lembro-me do médico, por favor, parem, porque era preciso os números de camas, por favor, parem com isso, porque nós não lidamos com números absolutos. Nós lidamos com corpos humanos. Os corpos humanos não são matematicamente interpretáveis. Não é? Portanto, um médico não tem uma atitude matemática, técnica, meramente técnica em relação a um paciente. Em relação, por exemplo, a uma pandemia. Lembro-me deles estarem a dizer isso.
que eu achei curioso, que a medicina não é uma ciência exata, de facto. Ou não utiliza a metodologia de ciência exata. Pronto, penso. Ainda. Parece-me que estamos a falar, no fundo, da questão. Pode ser a mesma em todos os campos, em todas as áreas da sabedoria ou do conhecimento. É sempre considerar que não há teoria e prática não podem ser separadas, não podem ficar separadas. Não, Claro que não. justamente. Começamos com os gregos. Sim. Aristóteles dizia primum vivere deinde filosofare. E Galileu dizia de outra maneira a mesma coisa, porque é um matemático, mas foi também reconhecido como um iniciador. Como? O primeiro que ficou o método experimental. Sim. Sim, pronto, nesse sentido de ter experiência. Na prática, tinha uma teoria, a teoria mudava depois que uma Experimentação, sim. tinha Sim, mas- ou não. Então, o problema é que esquecemos que teoria e prática pertencem ao homem da mesma maneira. Não podemos pensar somente em coisas práticas ou somente ficar à parte, a pensar, teorizar, sem... É um ida e volta, não sei como dizer. Exatamente, não separar os dois momentos. Teoria e prática podem ter muitos nomes. Outra coisa interessante é a linguagem, a maneira em que podemos tentar de explicar uma teoria. Pois. Ou, Isso é proximidade, lá está. justificar uma prática. Justamente, estou perfeitamente de acordo. Muito frequentemente a palavra empatia. A palavra empatia é uma palavra difícil, porque para entrar da palavra empatia há um mundo que há muitas palavras, não há muitas coisas. Pode ser. Então, quando nós não entendemos o mundo Em crise, sim. talvez seria o melhor é de recomeçar um diálogo, um discurso. Justamente. Empatia é Porque isso. o homem é homem porque fala. Justamente, também. O pensamento, a intuição não serve muito se não podemos expressá-lo. Então, a base da interligação entre teoria e prática é no momento da palavra. Então, escolher bem as palavras para não falar sobre o vazio, talvez, como dizia o Wittgenstein, quando não tem palavras É isso, para... do que não sabe, calce. Era o que dizia Wittgenstein, sim. Do que não pode ser Do dito. que não sabe, calce. Escolher bem as palavras. Sim, mas para além de todos os aspectos, eu estou perfeitamente de acordo. A proximidade é proximidade, não é? Não é distância. Não é? Portanto, distanciar-nos e haver todas as formas de proximidade. E também o outro aspecto que, no fundo, também estávamos aqui a tentar sintetizar é isso. Não tentar aplicar modelos ideais. Depois a questão também é essa. Não é? Construímos modelos ideais e depois forçamos, não é? A vida a corresponder ou adequar-se a esses modelos ideais. E aqui, por exemplo, temos os perigos mesmo de diversas ideologias que, no fundo, têm uma ideia, não é? E que tentam aplicar e forçar, não é? Nomeadamente essa da raça pura, é impossível, quer dizer. Mas essa. Claro. Tem que haver uma ligação. Não podemos ficar somente no mundo das ideias, não. Pois, porque são produções nossas. São produções nossas e todas muito válidas. Pois. O importante é sempre encontrar uma maneira de... E sobretudo não forçar, não impor, não é? Ou então
temos a ideia, temos uma projeção e no fundo temos que consultar, perceber e não impor no sentido de que e depois tentam convencer-nos que aquilo é muito bom, que vai fazer muita falta. Tentar convencer pode ser bom. Mas sim, convencer, mas depois com argumentos que sejam não só que estejam ao serviço de. E agora, por exemplo, temos o problema das oligarquias digitais. A coisa com a inteligência artificial vai ser complicada. Não é que eu esteja contra, mas que ela pode ser usada, uma boa produção humana podia estar aqui a resolver-nos uma série de problemas do reino da necessidade, até para estarmos mais dispostos para o reino da liberdade, para as atividades do reino da liberdade, mas lá está. Grupos que possam ter ideias, não é, de projeções para aplicar, não é, no mundo sensível, enfim. Mas é isso que disse e foi muito pertinente relativamente a essa proximidade, a essa constante entre as ideias que todos temos e todos temos estruturas para as produzir e ao mesmo tempo ir comunicando e percebendo, não é? E no fundo aí sim, podemos até dizer negociando entre nós, está bem. Não é? Queres um jardim ali, mas eu vou pôr, não é? Pronto, tentar perceber uma proximidade e um consenso entre todos. Se calhar nesse âmbito acontece muito. O ser humano tenta associar-se e juntar-se para ter mais força, mas no fundo existem sempre um ou dois ou três que querem emergir. No âmbito desta conversa, não sei se me estou a fazer entender. Sim. Portanto, essa falsa força humana, associação, vamos juntar juntos, temos mais força, é sempre eventualmente um ou dois ou três emergirem em todos os aspectos da vida. Bom, mas é assim, Pode mas acontecer, também pode é uma acontecer. questão de sobrevivência, não é? Portanto, nós também temos que pensar se queremos sobreviver ou não. E aí, e aí temos que, muito bem, em relação a esses dois ou três, e, portanto, a resistência tem a ver com isso e também tem a ver com a luta da nossa sobrevivência enquanto humanos. Individualidade ou não, o que é que vale, o que é que não vale, individualidade, globalidade, é tão subjetivo. Mas a coisa pode-se pôr nessa questão. E eu sou otimista, porque já nós temos sobrevivido. Mesmo quando falo de inteligência artificial a outras questões, agora temos as guerras, no fundo isso são tensões criadas. No meu livro também falo muito dessa perturbação que o outro nos provoca e de uma não aceitação, às vezes, dessa perturbação, e muitas vezes isso também pode ser visto como uma evolução. Nós é que não aceitamos. Bom, mas isso são outras questões em relação ao outro, às relações que temos com o outro. Mas também, eu, nesse caso, quer dizer, sou otimista no sentido de que não desenvolvo distopias, achar que nós já estivemos muitas vezes no limite, suspenso nas cordinhas, suspensos e conseguimos sobreviver. Portanto, eu penso que a dado momento todos nós conseguimos olhar para as coisas e conseguimos uma saída. Tem sido, e pelo menos é isso que devemos conseguir, penso que sim. Portanto, vamos fazer a última ronda das questões, o Filipe, e depois... Está aqui, Filipe, se quiser. Vê lá se está a funcionar. Muito obrigado. Pronto, antes de mais parabenizar o fotógrafo. Bem, se está muito próximo, faz aqui uma... Pois, Agora venha mais, vai mais para lá. Estou. Sim. Muito bem. Portanto, já dei os parabéns. obrigada. E de facto, pelo que eu percebi, o fotógrafo está com um projeto já em mãos, em trabalho, e que efetivamente
é o assunto quase que do dia da sociedade, pelo menos a sociedade erudita de Portugal e não só no mundo inteiro. E que vamos entrar em crise, não é? Com a relação, Mas, da relação connosco mesmo com essa nossa o produção. IA é mais uma, normalmente nós aplicamos aos portugueses, que é faz primeiro e vamos legislar depois. Eu quero que aqui na IA passe-se a um nível global, ou seja, está-se a aplicar a IA, está-se a trabalhar com a IA e mais tarde vai-se legislar. Podemos cair num problema gravíssimo. Aliás, quando eu digo gravíssimo, é limite, ou seja, términos da humanidade tal como nós a conhecemos. Não, eu digo que pode. Sim, é uma possibilidade. No horizonte significações de 0 a 6. Basta poder haver uma guerra mundial para... Claro, com certeza. Nessa hipótese. Não direi tão remota quanto isso, mas esperemos bem não pensar nisso. Agora, a questão que se põe é que, efetivamente, todo mundo está a falar da IA, mas ninguém está a falar em legislar a IA. Ninguém está a pôr balizas do IA. Ninguém está nem balizas externas ao IA, nem balizas internas dentro do IA. Ou seja, dentro da própria aplicação da inteligência artificial. Nesse contexto, eu penso que a parte, não vou dizer das pessoas enfim, que têm a tutela do mundo, mas pelo menos aqueles que têm intervenção política, não é Portugal, às vezes somos muito queridos, mas na Europa e no mundo, se calhar era hora de em vez de ser o Elon Musk ou os Elon Musks deste mundo a ditarem as leis, elas serem previamente definidas para que os mesmos não possam ou não pudessem mandar tal como estão a mandar neste momento. Isso é num contexto. Noutro contexto, eu gostaria de ouvir a Soutora, e aí já não tenho mais para provar, se a intervenção da metafísica não estará, digamos que, subestimada relativamente ao progresso da humanidade. Isso olha, depois foi. Era o que eu tinha a dizer. Sim. Bom, essa questão, a questão da legislação é que eu penso que não se consegue legislar porque ainda não se conhece bem o que é que, nem mesmo os políticos não estão a perceber muito bem o que é que está a ser feito. Porque sim, a intenção no início foi fazer um simulacro da inteligência humana. Isto começa em 1955, num curso de verão, por um jovem da Universidade de Dartmouth, que achava que todos os aspectos da inteligência podiam ser simulados numa máquina, etc. Entretanto, tudo isso foram... sabemos, não é, de todos os esforços nesse sentido, mas o que é certo é que, de facto, criámos uma entidade diferente, uma inteligência diferente da humana. Mas, neste momento, o maior problema, e tem a ver com a IA generativa, e com os processos da aprendizagem automática, é assim, os cientistas, até mais ou menos aos anos 80 do século passado, portanto, a inteligência artificial, o que se fazia era introduzir regras lógicas, portanto, trabalhava só apenas com regras lógicas. Só que lá está, os modelos de raciocínio lógico-dedutivo e matemático não conseguem captar totalmente a realidade. E eles perceberam que precisavam de uma máquina para interagir connosco. Então tentaram aproximar ao humano. E compreenderam isso, compreenderam que o modo como os humanos evoluíram durante milhares e milhares de anos, biologicamente, as estruturas todas que nós temos passaram por essa evolução, e também cultural, e portanto nós fomos evoluindo, aprendendo, ou seja, tivemos que nos confrontar com o inesperado, com situações catastróficas, com a ambivalência de regras, tivemos que contornar regras para sobreviver. Portanto, é um bocadinho também o que já Ésquilo dizia, pateimatos, ou seja, a experiência ensina. Então o que é que eles estão a fazer neste momento? E neste momento, e é muito recente,
desde 2019, 2020, é a chamada aprendizagem automática. Neste momento, em vez de introduzirem regras lógicas, que são os princípios da razão, terceiro excluído, pronto, toda essa coisa. Enfim, o que eles estão a fazer é dar exemplos à máquina para ela aprender através desses exemplos e aplicar as regras através dos exemplos. E para aproximar ainda mais, portanto, tudo neste momento, como os grandes sistemas do sistema zero e da IA generativa, como é o ChatGPT, para se aproximarem de nós, portanto, teve-se criar um ambiente semelhante ao do humano, não é? E ela está a aprender, portanto, ela aprende com... Mas, ao mesmo tempo, para aprender, teve-se introduzir na máquina erros, a possibilidade de erros. Portanto, é o que se chama os vazios booleanos, ela cai em vazios, portanto, ainda há pouco estava aqui, o ator que passou por aqui falou de Beckett, não é? Falhar menos, falhar melhor. Eu até me lembrei disso. Tem a ver. Nós, como evoluímos, é aprender, é falhar, é errar e aprendemos. Vamos criando resistência, resiliência e é isso que estão a fazer à máquina. Mas neste momento, uma coisa que podemos dizer, nós estamos muito mais evoluídos do que a máquina, porque já estamos aqui há milhares e milhares de anos a falhar e a tentar falhar menos e a tentar falhar melhor. A máquina está a fazê-lo. E neste momento, por exemplo, o que preocupa na inteligência artificial, mesmo para alguns dos cientistas responsáveis pela aprendizagem automática, há um livro que é vale a pena ler, do Neil Lawrence, que é O Humano Demasiado Humano, que está traduzido para português, e ele é um dos cientistas envolvidos na criação, da produção da inteligência artificial, na aprendizagem automática, que é agora a mais contemporânea. Portanto, é assim. Por exemplo, temos um problema que é na tentativa de transferência da tomada de decisão, e há pouco também se estava a fazer isso, a tomada de decisão para uma ideia, mas agora para a inteligência artificial. A tomada de decisão, portanto, passar a inteligência artificial a tomar decisões que são determinantes para a vida dos humanos. Neste momento, na Albânia, temos uma ministra, como devem saber, uma ministra que é IA. Pronto. E porquê? E depois porque se acha que, como a máquina está a funcionar segundo os primeiros princípios da razão, é infalível. E os cientistas dizem, não, ela para ter as capacidades que hoje existem, teve que se introduzir erros, para ela aprender a saber contornar os erros, aprender com os erros, tal e qual. Portanto, numa tomada, a transferência de tomada de decisão da humana, não é? O humano, nós não queremos tomar a decisão porque temos uma incerteza, não é? Perante a incerteza, eles falam até do gremlin da incerteza. Portanto, nós perante a incerteza não queremos tomar uma decisão e passar esse poder para a inteligência artificial, achando que ela tem mais capacidades, porque funciona segundo os princípios da razão. Não, ela, no fundo, é testar a transferir a possibilidade de erro humano para a possibilidade de erro da máquina, sendo que depois são os humanos não é sofrer as consequências das decisões que a máquina tomou. Ou seja, os próprios legisladores eles não estão ainda bem a perceber o que é que se está a passar. E por isso ser tão importante, para já, agora começarmos a ouvir e a ler o que é que estes cientistas, porque eles estão a fazer um esforço enorme, como aconteceu, não é? Com a energia atómica, foram os próprios cientistas que a inventaram, começaram a avisar dos perigos, não é? Portanto, há muitos aspectos. E nós também, para termos mais força, acho que é bom conhecermos, lá está, as estruturas constitutivas da máquina, para perceber que ela não é infalível, há quebras de ilusão, comete erros, por exemplo, neste momento. Por exemplo, compreender que ela não tem empatia, porque continua a funcionar apenas com base nas estatísticas, números e dados. Por exemplo, o ChatGPT, ela nem sequer precisa ter compreensão e empatia, porque como funciona com estatística, não é? O que é que ela faz? Vai ver, e rapidamente, porque isso tem uma banda larga muito maior em termos do que nós, não é? Nesse sentido, vai ver rapidamente como é que os humanos se comportaram no passado para prever como é que eles vão comportar no futuro. E parece ter uma resposta imediata. Mas para essa ideia que ela nos vai, que é empática, lá está, e a própria ideia... Há pouco estávamos a falar de consciência, o sentido vulgar ou mais comum de consciência, que não é... Por exemplo, também temos essa ideia sobre uma inteligência. Se é inteligente é porque é sensato, não é? Nós utilizamos muito
não é? Utilizamos, tem empatia, é sensato. O facto de ela se apresentar como inteligência logo, não é? Não, pronto, vai atender às nossas necessidades, é inteligente, não é? Pronto, portanto, ela ser uma espécie como é que é? Um apoio que nos vai adivinhar até as nossas necessidades, que nos apoia. Quer dizer, é uma quebra de ilusão, porque ela é uma outra coisa. Por isso, o que eu acho, para todos nós, é tentar conhecer o mais possível. Para já, o conhece-te a ti mesmo relativamente a nós mesmos e também, neste momento, o conhece a ti mesmo à entidade que criámos, não é? Uma produção que é uma inteligência. E talvez aí também tenhamos todos mais força para aquelas oligarquias, pronto, os 3 ou 4, não é? Que acham que depois, pronto, ou que são. Podem utilizar este tipo de instrumentos para exercer poder e que não estão preocupados, não é? Propriamente com as comunidades, enfim. E também para que tenhamos argumentos fortes para não os deixar também, não é? Tomar atitudes que depois nós não vamos gostar, não é? Portanto, acho que é isso. Quanto mais conhecimento neste aspecto, acho que mais fundamentos temos, mais argumentos temos e a resistência pode fazer-se com mais eficácia. Então, agora para finalizar a sua questão. Queria colocar uma questão, mas primeiro gostava de fazer uma correção relativamente a uma afirmação sua. Diga. O Adolf Eichmann não foi o responsável pelos campos prisioneiros, foi o responsável pela solução final, pelos campos de extermínio. Não, mas ele também esteve na organização na logística. Não foi a organização, na logística. Não, ele esteve na organização. E é como apresentado pela solução final. na logística. E enquanto isso foi julgado. Hannah Arendt fala exatamente a questão do julgamento, falou exatamente por causa do julgamento do Adolf Eichmann na banalização do mal. Ou seja, qualquer indivíduo normal pode ser naturalmente estúpido. Eu vou utilizar esta expressão em contraposição à inteligência artificial, pode ser naturalmente estúpido. O que é que isto quer dizer? A inteligência artificial, na medida em que nós dizemos que pode ser causador ou causadora, já funciona, a causadora dos próximos males, grandes males da humanidade, eu acho que está a ser uma mera projeção do ser humano. Ou seja, o ser humano está a projetar na inteligência artificial aquilo que ele é. Está a projetar no seu filho aquilo que ele pode ser, mas que o ser humano não quer que seja. Agora, em que termos é que, de facto, a banalização do mal que o ser humano já fez, que o ser humano já provou que é capaz das maiores desumanidades, dos maiores graus de destruição que já houve. Não é preciso uma inteligência artificial para provocar graus de desumanidade e de destruição. A minha preocupação é se, de facto, a inteligência artificial é muito influenciada pela estupidez humana, ou se ela também pode ser influenciada em grande medida pelo grau de humanidade que ainda temos, ou que ainda nos restou depois de tanta desumanidade. Se a banalização do mal da Hannah Arendt não vai passar também para a inteligência artificial. Pronto, eu peço desculpa se há pouco não me fiz compreender, ele não foi o responsável pela criação, não sei se isso terei dito, realmente está errado. Pela logística, ele é responsável pela logística dos campos de concentração, não a criação, obviamente. Ele é responsável pela criação, pela solução final. E a solução final também, mas pronto. Ou seja, pelo extermínio dos 6 milhões de judeus e mais não sei quantos outros que morreram neles. A questão da banalidade do mal, quando a Arendt a apresenta, é justamente essa, de repente, o estar refém de uma ideia que não nos permite ter um sentido crítico em relação a ela. É quando nos tornamos fundamentalistas, não é? E porque isto aplica-se a uma religião, eu não vou desculpar, né? Pode ser católica, mas se houver casos no catolicismo, não vou fechar os olhos e achar que está tudo bem só porque aquela ideia é omnisciente. Ou aquela religião, ou aquela essa produção, não é? Pronto, o que for. E
e por isso tolera-se o mal, não é? Portanto, é como se a banalização do mal é, no fundo, os danos colaterais que depois, não é? A ideia para poder vingar é assim que é compreendido por aqueles que aceitam esse mal, não é? E sabem, têm consciência, que é ter consciência, sabem de que estão a infligir dor e depois dizem, não se deixam afetar por isso porque são danos colaterais, não é? Relativamente à ideia que essa sim é superior e que temos que obedecer e pronto, aí não temos qualquer sentido crítico. Relativamente à inteligência artificial, é assim, é mais uma produção humana, portanto, quando o que estávamos a falar era de um modelo, uma ideologia, uma ideia produzida, uma produção humana, a inteligência artificial é outra produção humana. Quanto à questão da projeção de medos, sim, eu estou de acordo com o que possam fazer, mas ainda há pouco eu disse. Não, aqui a questão não é de utopias nem de distopias, aqui são mesmo realidades. De facto, neste momento, sim, o que temos é o sistema zero, que está a ser implementado, é neste momento um sistema de tomada de decisão. Portanto, a inteligência artificial neste momento tem capacidades e pode tomar decisões para para a nossa vida, que é a vida humana. Sendo que a inteligência artificial não participa, por exemplo, de um propósito comum humano. Aquilo que nos reúne numa comunidade, que é um propósito comum. A inteligência artificial não tem nenhuma relação com esse propósito comum, não tem propriamente empatia com o humano, porque ela tem de decidir ao ter a última palavra sobre questões determinantes para a vida humana. Portanto, e neste momento é o que está a acontecer, não é projeções, neste momento não são projeções, não é filme de ficção científica. E por isso quando eu estava a dizer, ou seja, temos de nos inteirar daquilo que está de facto a acontecer. E que os cientistas estão a avisar. Porque senão aí depois, sim, não sei, ainda há pouco estava a dizer isso, não estou a conceber, não estou a projetar nada, não estou a criar idealidade em termos de distopias ou utopias, uma coisa ou outra. A inteligência artificial vamos ter um mundo maravilhoso, ou então ao contrário, vamos ser destruídos. Não. Acho que temos é que olhar para aquilo que foi criado, daquilo que é feito, o que é que a inteligência artificial é feita, e neste momento o que é que estão a fazer com ela. Onde o sistema zero existe, a IA generativa existe, e neste momento como ela está a funcionar relativamente à sua constituição, não é? Às suas estruturas, é de uma aprendizagem chamada Deep Learning, onde é necessário, para que ela tenha alguma interação connosco, é introduzida erros, possibilidade de erros, portanto erra, neste momento. Enfim, é isso que eu estou a dizer, não tem nada a ver com distopias, é olhar para aquilo que criamos, e por isso uma crise também, a crise da relação com aquilo que nós próprios produzimos, é isso. Também tem a ver com esta questão da inteligência artificial, enquanto a nossa produção mais recente. E é preciso olhar para ela, porque podemos ter uma boa convivência, não se trata de exterminá-la. Mas ser o nosso próprio fundamento é permitir-nos que sejamos nós a ter a última palavra, seja pessoalmente em relação a uma outra coisa ou em relação a uma criação nossa. É isso só. A propósito da última palavra, para finalizar, são quase 20 horas. Pois. Agradecer-vos a presença. Eu agradeço imenso. Agradecer à Xana este momento de filosofia. A filosofia é poderosa. Eu estou a defender é ou não é poderosa? É ou não é poderosa? Quer dizer, durante muito tempo discutiram-se aquelas coisas, os gregos andavam-nos com uma série de coisas. Agora estamos a discutir, e daí a metafísica, há questões metafísicas, Silva. Eu até acho uma coisa, só para terminar, eu acho que a filosofia nunca foi provavelmente tão importante e pujante como agora, porque estamos nesta fase de ter que perceber o que acontece. E pronto. Mas isto sou eu a elogiar não sei. Bom, é para vos agradecer à Xana. Obrigada. Foi um prazer, foi mesmo extraordinário.
Ahm, uma salva de palmas para a Xana, que está habituadíssima a receber. E hoje olhamos para o percurso de Xana, Alexandra do Carmo, e percebemos que não há duas vidas. É apenas a mesma busca pela liberdade de criar, seja cantar um clássico que todos sabemos de cor, seja a escrever sobre o impacto da arte no espaço público. Ao professor Carlos Café, à Alexandra do Carmo e a todos os que permitiram que esta gravação fosse feita, os nossos agradecimentos e até ao próximo programa. Boa noite.